Olá, estamos começando mais um assunto do dia e já peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando, contando, é claro, com a sua preciosa companhia, pela sua preciosa audiência, seja pela televisão ou através do nosso canal no YouTube, pelo endereço Rede Brasil Oficial, ou também pelo aplicativo ou site da Rede Brasil. O site é o tv.redebrasiloficial.com.br. O nosso aplicativo, Rede Brasil TV. Te desejo um excelente dia na nossa companhia, é claro, na Rede Brasil de Comunicação. Gente, arboviroses, que são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, muito conhecida aqui no Nordeste, no Brasil de maneira geral, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. E no início deste ano, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, fez o anúncio do plano de enfrentamento às arboviroses. Este ano serão apresentadas algumas novidades, como, por exemplo, o uso do aplicativo eVisitPE, @PE, desenvolvido inclusive no Mato Grosso do Sul para qualificar o trabalho dos agentes de controle de endemias, não é? Até o momento, mais de 850 agentes de endemias e técnicos de vigilância de 51 municípios do Sertão, Agreste e região metropolitana do Recife já foram capacitados e estão utilizando de forma experimental a ferramenta. A expectativa é que até dezembro todos os profissionais dos 184 municípios do estado, mais o distrito de Fernando de Noronha, sejam instruídos e insiram a nova tecnologia na sua rotina de trabalho. Arboviroses é o nosso tema de hoje e quem vai participar do nosso bate-papo é a Hélida Vanessa, ela que é coordenadora de controle vetorial da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, e controle de zoonoses. Além dela, estamos contando com a presença também do Dr. Rafael Sacramento, que é médico infectologista, está aqui conosco para este bate-papo importante sobre saúde pública. Ele também é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. E você também pode participar junto com a gente enviando a sua mensagem especial. Vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação, você colocando o seu nome, também o local onde você está falando, tá certo? Através do nosso WhatsApp, já está disponível para você mandar aquela sua mensagem, aquela sua dúvida, a sua participação. 0 operadora 81 para você fora do estado de Pernambuco, 99209-4819, 99209-4819. Bom, para a gente iniciar de fato aqui a nossa conversa, não é? A gente sabe que já tem alguns dados mais recentes, algumas arboviroses estão avançando aqui em Pernambuco, não é? A gente tem alguns dados que a gente vai anunciar durante a nossa conversa aqui. Em Pernambuco cresceu o número de alguns casos, por exemplo, de dengue, né? De Zika vírus também. É importante a gente ressaltar a participação coletiva de toda a sociedade para tentar combater essa problemática, não é isso, Hélida? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É verdade, a participação da população ela é muito importante para o controle, né, do mosquito Aedes aegypti. Porque nós sabemos que a erradicação do mosquito ele é praticamente impossível, mas o controle ele depende de cada um de nós. Né? Se cada um fizer a sua parte e controlar na sua residência, então nós teremos um nível de infestação menor do que o atual. Agora, é claro que tem que haver essa participação efetiva da população para tentar controlar o avanço, né, desses vírus, dessas arboviroses. Né? Eu pedi aqui participação também do Dr. Rafael Sacramento, nessa opinião também. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. E falando desse tema que é fundamental, né? A gente vive hoje um flagelo, que são as arboviroses, e como você bem já falou, são doenças transmitidas por artrópodes. Esse nome é interessante porque começou com airborne, que era transmitida apenas pelos alados, né? E depois de alguns anos as pessoas perceberam que valia a pena incluir outras. Mas o que realmente tem impacto para nós aqui na nossa região, você já falou, dengue, zika, chikungunya, e a gente continua com medo da febre amarela. Febre amarela. Né? Vamos ver. E é fundamental que a gente saiba que se a gente controla o vetor, a gente controla essas doenças. Então, Perfeito. É uma responsabilidade que é muito compartilhada, né? Entre a sociedade e
o Estado. A gente tem que discutir isso também. Com certeza, com certeza. Viu só, tem muita coisa pela frente que a gente vai discutir aqui. Você veio ao local certo para obter mais conhecimento, não é? Todos os dias trazemos aqui temas importantíssimos de relevância social. E nesse instante eu convido você a conferirmos juntos uma matéria sobre uma novidade na área da pesquisa para a realização de testes para arboviroses. Vamos conferir, inclusive? Confira conosco. As arboviroses, dengue, zika e chikungunya sempre foram uma preocupação para as autoridades e profissionais da saúde. E desde 2015, quando houve uma explosão dos casos de microcefalia em Pernambuco, diversos estudos estão sendo desenvolvidos na busca por respostas sobre o mosquito transmissor das doenças, o Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado, somente de zika foram notificados 490 casos em 63 municípios pernambucanos. Desses, 9 foram confirmados e 274 descartados, o que representa um aumento de mais de 107% em 2019, quando comparado aos dados de 2018, que registrou 236 casos. Diante do número de casos de zika no estado, um grupo de 9 cientistas decidiu criar um teste rápido para o diagnóstico do vírus, que é um dos principais fatores para o surgimento da microcefalia ou síndrome congênita do Zika vírus. Em menos de uma hora, será possível saber se uma pessoa tem ou não a doença. E o melhor, com o custo de R$1 por amostra. Jefferson é o responsável pelo estudo, que iniciou em 2017. A tecnologia chamada de LAMP promete revolucionar o modo como o vírus é identificado. Atualmente, por meio do teste PCR em tempo real, que custa R$40 a unidade, demora aproximadamente 5 horas para ficar pronto e o resultado só consegue ser visualizado através de equipamentos caros. Já o nosso teste não. Necessita de menos etapas, onde basta coletar a amostra do paciente ou do mosquito, adicionar junto aos reagentes, em banho e banho-maria, e em seguida o resultado pode ser facilmente observado em cerca de 20 minutos. E o outro ponto importante é o fato de não necessitar de pessoas altamente treinadas. Então, atualmente, o teste, a PCR em tempo real, necessita de pessoas que são capacitadas para fazer isso. Já o nosso teste não, nós esperamos que ele possa ser realizado diretamente no campo, como uma pessoa que trabalha no serviço de saúde, por exemplo. Além da rapidez e praticidade do LAMP, o teste também possui alta sensibilidade ao Zika. Inicialmente a gente fez um teste para avaliar a acessibilidade, né? E uma vez que a gente fez esse ensaio para avaliar a acessibilidade, nós observamos que ele consegue detectar vírus em concentrações menores do que a PCR em tempo real. Então, para comprovar isso, o que foi que a gente fez? Pegou amostras que haviam sido testadas já pela PCR em tempo real, amostras que estavam com uma baixa carga viral e que haviam sido consideradas negativas. Então a gente pegou essas amostras que já haviam sido negativas pela PCR e testamos através do nosso teste. E o nosso teste, surpreendentemente, foi capaz de detectar o vírus nessas amostras que haviam sido negativas. Então, com isso, comprovou que o nosso teste é mais sensível do que a PCR em tempo real para o diagnóstico do Zika. O estudo científico chamou a atenção do setor industrial, que será o responsável por produzir os exames em grande escala. Temos uma expectativa muito grande, né? Estamos em alguns ajustes finais para depositarmos a nossa patente e após o depósito dessa patente, em breve teremos uma reunião com alguns representantes de indústrias para discutir alguns ajustes finais para a produção e a expectativa é que nos próximos meses, no máximo até o ano que vem, consigamos realmente que esse teste diagnóstico consiga chegar à sociedade. Os olhares internacionais também se voltaram para Pernambuco, que mais uma vez está servindo de modelo para o Brasil e para o mundo. E a pesquisa chegou a ser publicada em março deste ano em uma revista inglesa muito conceituada no meio científico. O nosso trabalho, na verdade, foi movido com o objetivo de beneficiar a sociedade. E uma vez, quando a gente teve esse nosso produto concluído, acabou que a nossa publicação gerou uma repercussão internacional. Ultimamente estamos recebendo vários e-mails de pessoas interessadas em utilizar o nosso teste. A mídia também em si, o nosso teste está sendo bem repercutido.
Então, assim, a gente fica muito feliz, mas é interessante ressaltar que o que nos moveu nesse trabalho, na verdade, é só o fato de contribuir com algo para a sociedade. Muito bem, Pernambuco, né, despontando, se destacando. Parabéns ao Jefferson pela pesquisa desenvolvida. E temos a nossa enquete para você participar. A seguinte pergunta, para você dizer sim ou não, né, vai aparecer agora na sua tela. Você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Você liga para a gente participando, respondendo sim ou não a nossa enquete, a nossa pesquisa de hoje. 3424-1547 ou 3424-1977. Aproveite para visitar também a nossa fanpage lá no Facebook, não é? facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço para você compartilhar, inclusive, das nossas postagens do dia, referentes ao tema de hoje. E só lembrando, não é, aqui a questão do número do nosso WhatsApp, 0 operadora 81 99209 4819. Bom, a classificação arbovírus engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, né? Ou seja, insetos e aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Existem cerca de 545 espécies de arbovírus, sendo que 150 delas causam doenças em seres humanos. Apesar de a classificação arbovirose ser utilizada para classificar diversos tipos de vírus, como, por exemplo, o maiaro, meningite e encefalites virais, hoje a expressão tem sido mais usada para designar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, não é? Como o Zika vírus, febre chikungunya, dengue e febre amarela. E nesse instante a gente vai apresentar alguns números de casos de dengue em todo o país, que subiu 29% em 2 semanas, isso de acordo com um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Até 30 de março, foram contabilizadas cerca de mais de 322 mil infecções, com 86 mortes. O maior número de casos da doença está na região sudeste, com 66,3%, né, do total do país. Temos aqui o mapa, não é, mostrando justamente essas informações, né, a região sudeste liderando aí, né, com o número de casos de arbovirose, 66,3%, como vocês podem conferir. Do total, né, isso do total de todo o país, hein? Em seguida também vem a região centro-oeste, com 17,4%, né, o nordeste com 7,5%, é o nosso caso ali, e a região norte com 5,4% dos casos e o sul do país 3,4%. Então você vê aí um mapa geral, né, de todo o Brasil, né, com relação aos indícios ou diagnósticos, né, pelo menos confirmados ou suspeitos de arboviroses. Eu não sei se os nossos convidados gostariam de comentar a respeito desse avanço aí, desses casos de arboviroses no Brasil, não é? Eu queria ouvir aqui primeiramente a Hélida Vanessa e depois o doutor Rafael Sacramento. Na nossa cidade, né, na cidade do Recife, nós tivemos até o dia 27 de maio 139 casos de dengue notificados. Né, até agora nós temos uma redução do número de casos de dengue em relação ao estado de Pernambuco, mostrando que as ações de controle vetorial estão começando a surtir efeito, mas sempre lembrando da importância da participação da população nessa luta. Perfeito. Não sei se o doutor Rafael quer acrescentar, não é? A gente vê aí, inclusive, um valor em referência a outras regiões, né? Um valor menor, né, do que se esperava. Aliás, né, está em terceiro lugar, né? Primeiro Sudeste, Centro-Oeste e região Nordeste, né? A nossa região está bem aí, está complicado, né, a situação ainda, né? A verdade é que quando a gente pensa nessa distribuição dos casos, a gente tem que ter vários fatores em questão, né? Uma é a demografia. Então, nos lugares onde você tem mais gente vivendo perto, então o adensamento populacional, o caso da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, com as favelas entremeando áreas de floresta, então o risco é bem aumentado e o número de pessoas é maior. Então, naturalmente, você concentra casos. Por exemplo, na Amazônia, as pessoas pensam, mas na Amazônia tem tanta floresta, tem tanto mosquito, mas a gente também pode pensar que o aspecto ambiental conta muito.
O mosquito Aedes aegypti é um mosquito que gosta de viver perto da gente. Então, quanto mais urbano for o ambiente, maior o número de mosquitos. Isso é natural. E até aproveitando o que ela falou, Recife, a gente está vivendo um período de calmaria, se a gente for comparar com outras cidades grandes, e tem dois aspectos fundamentais nisso. Um chama população suscetível, que é o quê? A gente teve períodos um pouco maiores, e aí a população já teve dengue, então o sorotipo que está circulando pode não ser o que vai pegar a gente agora, e isso que ela falou também, a população ficou com medo. E aí começa a tomar mais cuidado e começa a reforçar essas medidas de controle, o que tem um impacto legal. Então a gente está de parabéns, mas não pode fraquejar. Muito bem, muito bem. Indo mais adiante aqui com essas informações, né, a gente tem também a região sul, né, que pouco se falava sobre a região sul, mas também tem 3,4% de casos também suspeitos e diagnosticados de arboviroses. A gente vê algumas regiões que não eram comumente, digamos assim, noticiado, né, casos como de arboviroses, mas que agora já está entrando nesse rol, não é? Mas com relação às ações que vêm sendo desenvolvidas aqui em Recife, não é? A gente vê maior mobilização das pessoas por causa das campanhas de conscientização mesmo, não é isso, Hélida? Isso. Desde 2015, a cidade do Recife ela vem trabalhando em regime de plantão, né? Já pela epidemia que nós tivemos no período pós-Copa. Então, a cidade do Recife ela vem sempre trabalhando, né, os agentes de endemias, fazendo ciclos bimensais, entrando nas casas e sempre tendo aquele olhar mais cuidadoso em relação às residências. Mas eu acho que uma visita a cada 2 meses não tira a responsabilidade do morador, né, do proprietário. Eu acho que você tirar 15 minutos durante a semana, uma vez por semana, eu acho que não vai onerar o tempo de ninguém. E para ter o cuidado do seu quintal, da sua caixa d'água, do seu tonel, né? E temos recipientes naturais que influenciam nessa questão também. Perfeito. Agora, para a gente ser mais didático, né, até para explicar às pessoas o perigo que há nessas doenças, né? Por exemplo, o Zika vírus está começando a se pesquisar mais as consequências, né, desse vírus no organismo. Mas o que é que nós temos hoje de informação, a título de informação, Dr. Rafael, com relação a essa doença? O que ela pode provocar? Pelo menos até agora, o que a gente tem de pesquisas. Então, a Zika vírus é uma doença relativamente antiga, ela já existe há bastante tempo, mas ela sempre teve essa fama de doença branda. Então, durante muito tempo, os organismos de pesquisa, os órgãos governamentais de várias partes do mundo não davam muita atenção para o Zika vírus. Estava todo mundo preocupado com dengue. Então, isso chamou muita atenção. E aí, quando a gente teve esse período mais intenso aqui no Brasil, com a consequência da microcefalia, e que chamou a atenção do mundo inteiro, porque são sequelas irreversíveis, a criança nasce com microcefalia e vai viver assim até morrer. Então, esse impacto social levou a essa atenção. Então, a verdade é essa, a gente podia ser mais cuidadoso na nossa vida, na maneira como a gente se relaciona com as doenças, mas a gente trabalha com medo. Então, quando existe medo, tem um clamor social, as pessoas pedem, e aí os órgãos respondem isso fazendo mais pesquisa. Então, hoje a gente já conhece melhor a distribuição desse vírus, a gente já sabe quais são os sintomas que ele causa e, inclusive, essas consequências. Uma coisa que chama atenção é o neurotropismo. O que significa isso? Esse vírus ele tem uma familiaridade, ele tem uma afinidade por estar no tecido nervoso. E é por isso que ele entra pela placenta, entra pelo útero, passa pela placenta, vai até o bebê e quando ele chega no feto, ele vai para o tecido neuronal, ou seja, para o cérebro, para os nervos e acaba adoecendo esses nervos. Quando o cérebro vai crescendo, ele faz uma chama fibrose, ele fica todo cheio de cicatriz e não cresce. E é por isso que tem a microcefalia. Então hoje a gente conhece isso. E vou aproveitar para tirar um mito. As pessoas discutiram muito na época, há uns 2 ou 3 anos atrás, muitas notas, muitas informações no Facebook, WhatsApp, dizendo que a microcefalia era causada pelos larvicidas que os técnicos colocavam na caixa d'água e tal. Isso é uma grande mentira. É uma tristeza que muitas vezes a gente aqui em Pernambuco tem o orgulho de ter um Instituto João Magalhães, né, Fiocruz Pernambuco, um centro de excelência para pesquisa. Referência para todo o país e para fora também do país. Fora também, exatamente. Isso. E a gente acreditando em notícia de WhatsApp que a gente não sabe nem quem fez. Mas a gente sabe hoje que a microcefalia é sim causada pelo Zika vírus e as pessoas questionam, mas e antes não existia? Sim, mas é porque não existia uma concentração de casos o suficiente para que as pessoas percebessem essa relação. E já foi provado através de diversos estudos, na verdade não tantos, mas estudos bem característicos,
a presença do vírus no tecido neuronal desses fetos. Então já está fechada essa informação, a gente sabe que sim, é o Zika vírus que causa microcefalia e não o larvicida que as pessoas colocam. Então recebam bem os agentes de endemia, eu falo, passa um cafezinho, né? Senta com ele, conversa e recebam bem essas pessoas. Muito bem. Agora, me corrijam se eu estiver errado, não é? No caso da dengue, existem vários tipos de dengue, me parece, não é? Parece que sofreu uma série de mutações. No caso, assim como a dengue, o vírus da Zika ou chikungunya ou febre amarela podem sofrer algum tipo de mutação nesse sentido ou não, doutor? Olha, a verdade é que a gente pode dizer, são mutações, mas elas são antigas. A gente tem 4 sorotipos do vírus da dengue, né? O tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Mais à frente a gente até pode dizer qual é essa relação, por isso você pode ter mais de um tipo de dengue e o risco que pode ter nas formas graves. Mas para Zika e chikungunya a gente só conhece um tipo de cada um. Então um tipo de Zika, um tipo de chikungunya e 4 tipos de dengue. Quando a gente fala das mutações, é mais a respeito dessas alterações que a gente percebe até no tipo de sintoma, a maneira como eles se relacionam com o mosquito, então aumentando inclusive a capacidade vetorial, que é a capacidade de nos infectar. Mas a gente pode detalhar isso um pouco melhor. Agora a gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Hoje estamos falando sobre arboviroses, né? Falando sobre esse assunto tão importante. E nesse instante vamos saber mais informações no nosso quadro É Notícia, informações relacionadas à internet com a Tânia Silva. Tânia, é com você. Oi, Felipe, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do blog Casa Saudável. Em 3 meses de 2019, chikungunya avança no sertão de Pernambuco. Os dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados no último dia 23, mostram um aumento no número de casos de chikungunya nos primeiros 3 meses deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2018. Até a data da divulgação do boletim, foram notificados 736 casos de chikungunya em 70 municípios, o que representou um aumento de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento também é observado no sertão, em especial na regional de Salgueiro, que reúne outros 6 municípios como Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Serrita, Terra Nova e Verdejante. A região teve uma variação de chikungunya de 441%. Dos 736 casos suspeitos, 11 foram confirmados, 167 foram descartados e 558 seguem em investigação. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia, e um bom dia, né? Obrigado aí pela excelente informação. E de fato, gente, a situação da dengue também preocupa, né? Já são mais de 2.000 casos, 2.988 casos suspeitos em 136 municípios, representando aí um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados mais de 2.800 casos, né? Mais precisamente 2.806 casos. Até 2 de fevereiro foram notificados 855 casos de dengue em Pernambuco, uma redução de 39,1% em relação ao mesmo período, no caso do ano passado. De chikungunya foram 129 notificações, 56,7%, e 45 de Zika vírus, menos 25%. Aí, como você pôde observar, inclusive, que a Tânia trouxe para a gente essas informações, esses dados, né, que a gente se preocupa, né, de fato se preocupa, por isso que a gente está trazendo esta reflexão de hoje. Não sei se a Hélida Vanessa, né, pode comentar um pouquinho mais sobre isso. É claro que tem sido feita uma série de ações importantes em parceria com a sociedade, porque a sociedade precisa participar efetivamente, não é isso, Hélida? Verdade. A participação comunitária ela é imprescindível. Né? E também nós podemos falar um pouquinho da época do ano. Né? Assim, esse aumento de casos está previsto a partir desse mês de abril, maio, que essas chuvas de verão, que chama chuvas de verão, que é aquela chuva exponencial que você tem um dia de chuva e o resto de sol, né? Que é o que o mosquito precisa para maturar os seus ovos e ter ali o seu criadouro positivo. Né? Então, por isso que o olhar
da população é muito importante para identificar. Choveu, minha casa tem algum local que armazene água, então vou ter esse cuidado em ter esse olhar mais cuidadoso. Você vê que o vetor realmente, você vê até uma tampinha de garrafa PET, por exemplo, né? Você vê que ele pode se proliferar ali, né? Colocar seus ovos e daí a gente vê o estrago depois, né? Verdade. A fêmea ela precisa de uma lâmina de água para ovipositar seus ovos. Né? Então, uma tampinha de garrafa, bromélias, né? Aquele copo que você amassa, aquele copo descartável que você amassou, mesmo assim ele pode estar armazenando água e ali se tornar um criadouro. Perfeito, perfeito. Temos aqui uma tela para nos ajudar, inclusive, a explicar melhor, né, sobre essa questão das arboviroses, né? Temos aqui algumas complicações, né, das arboviroses que a gente vai conferir agora na tela para sermos mais didáticos, não é, sobre esse assunto. Primeira delas, complicações da dengue. A gente pode trazer aqui algumas informações, né, com o Dr. Rafael Sacramento, justamente o que acontece com o corpo da pessoa ao contrair, por exemplo, a dengue. Então, Felipe, a gente tem que pensar em 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, a maioria dos casos tem sintomas brandos. Então, muitas vezes a gente está com dengue e não sabe. Então, sente um mal-estar, sente uma fraqueza, sente uma dorzinha pelo corpo, até febre, mas não percebe que é dengue. E pode até confundir com a outra situação, sim, outra doença. Confunde, inclusive com as outras arboviroses. Mas pode achar que é uma gripe, pode estar com dor de cabeça, eu tenho sinusite, eu acho que é alergia, às vezes toma até antialérgico, alivia um pouco, toma um analgésico, alivia um pouco e acha que está tudo bem. Então, quais são as complicações? As complicações, elas vêm da nossa resposta. Então, muitas vezes o nosso corpo, ele exacerba uma inflamação, então ele exagera na resposta. E aí, ao invés de atingir o vírus, que é o nosso objetivo quando quer se defender, a gente atinge o quê? O endotélio, que é a parte de dentro dos nossos vasos, das nossas veias. A gente atinge o fígado, a gente atinge o coração, a gente atinge o cérebro, os olhos e por aí vai. Então, o intestino até, a gente acaba se agredindo porque a gente libera uma série de substâncias para se defender e essas substâncias acabam nos agredindo. Então, essa é a base da complicação da dengue. E é por isso que, diante do risco de dengue, e a gente vive essa realidade, caso você tenha algum sintoma do tipo dor de cabeça, dor na barriga, mal-estar, você procure o serviço de saúde. Porque essa fase inicial da avaliação é fundamental para no futuro, caso o quadro, eu falo no futuro recente, assim, é pertinho, se você se complicar, existe um histórico disso para uma melhor avaliação e uma melhor condução desse caso. Perfeito. Então, a melhor resposta para não complicar é uma atenção precoce. Perfeito, perfeito. Aí, além das complicações da dengue, não é, que foi bem exposto aqui, né, pelo Dr. Rafael Sacramento, temos as complicações do Zika vírus, foi pontuado um pouco no bloco anterior, não sei se vocês querem comentar a respeito, né, pode ficar à vontade, não sei se a Elida quer comentar. Né? Mas temos também as complicações da febre chikungunya. Essa aqui mesmo eu sei e conheço bem, né? Que eu tive essa chikungunya aí que é terrível. E conheço muita gente, inclusive, que também a teve e até hoje tem complicações, tem algumas sequelas, né? O que é que se sabe até então sobre a febre chikungunya, doutor? Então, a chikungunya até é engraçado porque grande parte da população sabe até o que significa o nome, né? Que vem de uma língua ancestral africana e significa aquele que se curva. Isso. Então as dores, né, no corpo, elas são tão intensas que a pessoa anda curvada e são prolongadas. Vale a pena até a gente fazer um paralelo entre Zika e chikungunya, né, porque a dengue realmente é um pouco diferente, mas a Zika tem aqueles sintomas mais brandos, a gente agora é que está reconhecendo, sabendo dessa questão do tropismo neuronal, né, já que ela gosta do nervo, do cérebro, a gente tem percebido alguns casos de complicação nessa parte. Mas como são meio raros, não vale a pena a gente aprofundar nisso. Agora, chikungunya, essa história da dor articular é um caos. É terrível, terrível. Eu sei bem que eu senti na pele, hein? Sentiu na pele, Senti né? na pele. Terrível. Olha, algumas pessoas já estão há 3 ou 4 anos com as dores crônicas. Com sequelas, né? Sequelas. E isso é muito grave porque impacta, inclusive, na capacidade da pessoa de trabalhar, de viver. Exato. Eu conheço pais que não conseguem carregar o filho no colo, porque tem dor no ombro. Homens e mulheres que trabalham e não estão conseguindo ter uma capacidade laboral, não estão conseguindo desempenhar as suas funções por causa das complicações da chikungunya. Então, realmente, essa é a parte que a gente reconhece como mais grave. Isso. E inclusive, né, você vê que tem alguns idosos que tiveram, por exemplo, chikungunya até hoje, né, gemem em suas camas, em seus quartos,
porque sentem muitas dores ao se locomover, não é? Qualquer tipo de esforço físico dói e dói muito, não é? Eu já conheci algumas pessoas idosas que tiveram essa doença, não é? Que depois de 1 ano, 2 anos, ainda tem algum tipo de sequela. É uma doença terrível. Não sei se a Elida, não é, Vanessa, pode comentar um pouquinho mais sobre... É claro que o vetor é um só, o Aedes aegypti, não é? Combater o Aedes aegypti é o principal, digamos, mecanismo para diminuir a proliferação dessas doenças, não é? Mas não sei se quer comentar alguma coisa a respeito sobre a chikungunya, pode ficar à vontade. Assim, eu nunca tive, né, nenhum dos 3 vírus. Ainda bem. Ainda bem. Mas, assim, das pessoas que eu também conheço, as dores articulares, as dores nos joelhos, nas mãos, nos cotovelos, estão muito constantes, muito né? intensas, né? E assim, tem aquele período que você não sente nada, mas tem aquele período que você sente aquela dor intensa e faz... Hoje eu estou na crise, né? Costumo dizer, hoje eu estou na crise. Então tem essa intermitência, assim, de período de dor e período sem dor. E, inclusive, né, eu conheço algumas pessoas que tiveram chikungunya e aumentou o número, por exemplo, algumas pessoas que já têm a tendência, por exemplo, para a calvície, a tendência genética, né? Muitas mulheres, inclusive conversei aqui com uma médica, uma dermatologista, disse que a procura foi grande no seu consultório de mulheres e também homens que disseram que tiveram a chikungunya e daí então caiu muito rapidamente os cabelos. Isso também, não sei se tem alguma pesquisa relacionada ao assunto, não sei se o doutor Rafael Sacramento pode comentar a respeito. Então, tem essas manifestações aberrantes, estranhas, elas começam a se tornar comuns, porque é tanta gente tendo as doenças que a gente começa a perceber isso. Eu não vou perder a oportunidade de comentar sobre os idosos, aproveitando aquela sua deixa. Isso. Porque o que acontece? O idoso muitas vezes já tem algum grau de comprometimento da articulação, já sente dor. E a chikungunya agrava. Por exemplo, artrose, artrite. Artrose, né? artrite, lúpus, toda doença que acomete a articulação diante da chikungunya pode piorar. Nossa. Inclusive, muitas pessoas que trabalharam pesado a vida inteira, gente que carregou peso, a articulação já tem artrose, fica prejudicado e com a chikungunya piora muito. A questão da calvície é interessante porque ainda não tem nada comprovado, mas assim, uma das teorias é que a vasculite, ou seja, a inflamação dos vasos, ela acomete também esses vasos periféricos que irrigam, que nutrem o folículo piloso, né, o bulbo capilar. E aí, as pessoas que já têm uma tendência genética, a gente não pode esquecer isso também, acelera esse processo e ele fica muito perceptível. Porque, de repente, a pessoa vem caindo aos poucos e dá uma queda no cabelo, a pessoa corre para o consultório, quer tomar medicação e às vezes não resolve. Então, vamos ser honestos. Muito bem, muito bem. Temos aqui também uma outra coisa, não? A gente vai passar mais uma tela, não é? Temos essas complicações, dengue, zika vírus, febre chikungunya. Mas tem a questão da febre amarela amarela urbana, não é? Há uma diferença da febre amarela urbana para a original, a que foi diagnosticada primeiro ou não? Não sei se a Elida quer comentar a respeito. Pode ficar à vontade, Elida. Então, na verdade, é basicamente uma questão geográfica. Se o vetor te contaminou no ambiente urbano, você considera uma febre amarela urbana. Se você foi contaminado no ambiente silvestre e veio para o ambiente urbano buscar cuidado e tal, ela continua sendo silvestre. É mais a questão geográfica, mas tipicamente a doença é a mesma, a ação que ela desenvolve no organismo é a mesma. É o mesmo vírus. Mesmo vírus. E lembrando que a gente tem a febre amarela, ela é prevenível com vacina. É a única delas que a gente tem uma vacina eficiente, porque já tem uns estudos com vacina da dengue, mas a gente não considera ela muito eficiente. Então a febre amarela é prevenível com vacina, é eficiente. Então, em caso de risco no ambiente urbano, as pessoas devem se vacinar. Isso é uma questão. E lembrando que a febre amarela, quando a gente compara com as outras, ela é bem mais grave. Então, assim... Quais os sintomas? Então, eles são um pouco parecidos com a dengue, mas eles são mais sistêmicos, eles são no corpo inteiro, a pessoa se sente mal. E muitas vezes a complicação é em relação à hepatite e à encefalite. Então a pessoa é mais perigoso, a gente tem que admitir. Febre amarela não é brincadeira, tem que buscar rapidamente o serviço de saúde e é por isso que a gente vive com medo da febre amarela urbana, porque o vetor está aí. É o mesmo vetor, né? O mesmo vetor. Se começar a se disseminar, vai ser um caos. Mas eu não acredito nisso, vou ser muito honesto. Você está defendendo? Não, não é isso. É porque eu ainda acredito que a gente tem a capacidade de, num risco de surto, vacinar as pessoas em risco. Nas áreas de... Eu ainda acredito que a gente consiga combater e a gente não vai ter um surto de febre amarela urbana. Eu acredito. Agora, será que nós teríamos vacina suficiente caso
isso venha a se, digamos, se desenvolver, não é? Se alastrar, Deus queira que não, a gente não quer isso de maneira alguma, não é? E, inclusive, os órgãos públicos estão trabalhando para que isso não aconteça, né? A população também está ajudando, ou deveria estar ajudando, para também isso não acontecer. Mas, caso isso venha a acontecer, será que nesse momento a gente teria vacinas para todo mundo? A senhora acha, doutora Hélida? Eu creio que sim. Nós temos um órgão responsável, né, pela produção de vacinas, que é a Biomanguinhos, né, que nós temos produção nacional, e eu acho que nessa situação de emergência nós teremos condições sim de atender a população. Pois não, doutor. E só para complementar, ela tem toda a razão. Temos sim, por quê? Numa situação de risco, nós conseguimos, né, quando eu falo nós profissionais de saúde, mas é mais a figura de pessoas como ela, conseguem classificar quais são as áreas e quais são os grupos populacionais que precisam ser vacinados. Então não é para sair vacinando todo mundo. Quando a gente fala todo mundo, é todo mundo suscetível, ou seja, todo mundo que mora perto do foco e tal. Não precisa vacinar a população inteira. Então a gente também pede a responsabilidade das pessoas que, diante de uma situação de surto, confiem nos órgãos que vão orientar essa vacinação. E não saiam correndo para os postos de saúde, inventando mentira, pega a conta de luz do outro para dizer que mora naquela região para vacinar. Isso não é correto e atrapalha o trabalho e a proteção das pessoas que realmente estão em risco. Perfeito, perfeito. Bom, vou pedir licença aqui, não é, aos nossos convidados para a gente ir a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, mas antes, deixa eu relembrar para vocês a nossa enquete, não é, a nossa pesquisa para você poder participar conosco. Estamos perguntando a você o seguinte: você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Sim ou não? É isso que a gente quer saber, tá bom? Você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Você liga para a gente participando, 0 operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. E no final do programa estaremos trazendo aqui o resultado da participação aí do público com relação à nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre arboviroses. E a Secretaria Estadual de Saúde acendeu a luz vermelha para intensificar ainda mais o combate ao mosquito Aedes aegypti, no sertão do estado de Pernambuco. Os técnicos do Programa de Controle das Arboviroses identificaram um aumento no número de notificações em 3 das 12 regionais de saúde, todas no sertão: Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Arco Verde. Então é importante vocês que são dessa região ficarem mais atentos e intensificar ainda mais aí o olho clínico, o olhar clínico, para ajudar também a comunidade a tentar reverter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor do Zika vírus, da febre amarela, não é? E também da dengue, de tantas outras doenças, como a chikungunya, por exemplo, né? Então é importante a gente conscientizar. E por isto, né, que nós estamos conversando com os nossos convidados de hoje, né? E ao meu lado aqui, né, a Hélida Vanessa, ela que é coordenadora de controle vetorial da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses. E a gente trouxe aqui alguns itens, né, que podem ajudar nessa explicação, nessa orientação, que vale a pena a gente bater na tecla, né, sempre para conscientizar as pessoas com relação aos cuidados, não é isso, Hélida? Isso. É muito importante o cuidado, né, utensílios que nós temos em casa que possam acumular água. Né? Você vê na calha, no telhado, qualquer resquício de folha que acumule água e fique juntando, ela pode se tornar um criador do mosquito. Então é importante, se você não recebe o agente de endemias na sua residência, que ele não vá olhar a calha, mas que alguém da residência suba na escada e olhe a calha e faça a limpeza de toda a parte aqui que possa acumular folha e juntar água. Uma coisa importante, me permita, isso vale a pena a gente bater nessa tecla, as pessoas que estão autorizadas, não é, por exemplo, a adentrarem nas residências, a fazer essas orientações, não é, eles estão sempre usando o crachá de identificação, não é isso? Isso, eles estão com crachá, eles estão devidamente fardados, né, com a camisa da Prefeitura do Recife, identificação,
E assim, qualquer dúvida pode entrar em contato, perguntar. E o agente que adentra na residência, ele vai assinar uma ficha de visita, colocando o seu nome, sua matrícula, normalmente fica atrás da porta da cozinha. Com a data, né, com a data da visita. Muito Então, bem. É importante falar isso porque a gente vive num momento de fake news, né? Verdade. Notícias falsas. E as pessoas espalham isso com a maior velocidade, até pela própria velocidade da tecnologia, da comunicação de hoje. E assim, às vezes colocam notícias que são falsas, dizendo até que essas pessoas, digamos assim, estavam forjando para adentrar nas suas residências para efetuar um assalto, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante destacar, o agente de saúde está lá com a camisa, estará com a camisa da prefeitura, não é isso? Crachá de identificação, não é isso? É importante se destacar isso. E normalmente o agente de endemias, ele é o mesmo que vai visitar sua casa a cada 2 meses, que é o que a gente chama de zoneamento. Ele vai sempre frequentar a sua residência. Então você vai ter aquela imagem lá conhecida. Perfeito, perfeito. Mas ainda voltando aqui à questão, por exemplo, a calha quer dizer que pode ser também um local, se não for bem limpo, não é? Pode ser um local para residir os ovos, né, do Aedes aegypti. Isso, porque a calha ela vai juntar folha, né? E qualquer lixo, qualquer acúmulo de água que tiver, que reter a água, ele vai se tornar um criadouro, com certeza. Muito bem. Por exemplo, pessoas que deixam lá o regador aberto, né, ou qualquer outro recipiente aberto, também pode ser uma situação crítica aí. Isso. O ideal é você dispensar a água e colocar ele no local coberto. Porque mesmo você dispensando, qualquer acúmulo de água ele vai encher de novo e ali ele vai estar sempre propício por ser um local escuro, que é que a fêmea ela tem essa maior habilidade, né? Ela tem preferência. E tem gente que deixa cheio, né? Deixa a semana toda lá para ficar regando, para não esquecer de regar a planta, já está lá com o conteúdo, mas não é recomendável. Não é recomendado. Bom, aqui temos também, aqui à frente, o pneu, né? O velho pneu, né? Aqui eu acho que ajudou a proliferar muitas doenças, não só a questão das arboviroses, mas outras doenças também, não é? Mas nesse caso aí, a melhor forma de se desfazer do pneu, como é que seria de tampar? O pneu você tem que colocar uma lona plástica em locais cobertos, ou tem empresas que fazem o resgate do pneu para asfalto. Né? Então tem essa condição de reciclagem. Mas a ideia é nunca deixar exposto, porque mesmo que você balance, a água ela não sai totalmente do pneu, a água interna, né? Então é preciso que você cubra o pneu para proteger. Bom, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma reforma em casa e deixa lá entre os entulhos, por exemplo, um pedaço de cano, né? Aí nesse pedacinho de cano aqui pode justamente com a chuva e tantas outras coisas entrar água aqui. O que é o mosquito precisa só disso, né? Só disso, só uma fina lâmina de água. Então aí orientamos o quê? A você deixar o cano assim, né, em pé, porque a água, uma vez que ela adentra no cano, ela vai conseguir escoar por baixo, nunca na horizontal. Perfeito, perfeito. Aí temos aqui também a figura da planta, né? Da planta, né? A dona de casa que gosta lá de ter suas plantas, contato com a natureza, mas deve ter algumas preocupações com relação a elas, né? Isso, o nosso velho e querido vaso de plantas, né? Ao aguar a planta, dependendo do vaso, ela vai escoar a água e ficar retida no prato. Então a ideia é que você coloque uma condição de areia, ou então você troque o prato ou até inverta de forma que ele não retenha água. Mas sempre o ideal é que você coloque areia para que se escoer água, a areia ela possa, né, sugar a água. Muito bem, aqui foi feita uma adaptação, né? Uma adaptação para que isso acontecesse. Nesse caso aqui, né, a gente tem um vaso sem esse prato. Tem algum risco, alguma coisa? Não, o ideal é que ele fique assim sem mesmo, o prato, né? porque a água que escoa ela vai direto para o chão. Perfeito, perfeito. Então não tem risco. Aí temos aquela famosa figura da tampinha de garrafa, né, que a gente encontra muito em muitos quintais aí do Brasil. Olha só, a tampinha de garrafa, aqui mesmo, pode ajudar e muito, né, a proliferação do Aedes aegypti, né? Aqui é o suficiente para ela depositar os seus ovos, as larvas eclodirem, né, e crescer e transformar no adulto. Então, sempre colocar no lixo, dar bem o lixo e colocar no local indicado. Uma coisa que a gente não falou, por exemplo, as caixas d'água, né? Por exemplo, como é que deve ser feita a higienização da caixa d'água? De quanto em quanto tempo? É recomendável, não é recomendável?
A caixa d'água ela é responsável, assim, os depósitos a nível do chão ela é responsável por 80% dos nossos criadouros. 80%? 80%. Nossa. Então, o ideal é que você faça, você coloque uma tampa ou você coloque uma lona plástica e você vede ela de forma que você observe que não tem nenhum espaço para o mosquito entrar. Se você observou a larva, mesmo o agente de Nemesis, ele indo lá colocar o larvicida, o ovo ele pode ficar viável e no contato com a água ele vai eclodir de novo. Então, o ideal é que você despreze a água, faça uma lavagem com escova em toda a superfície da caixa d'água na parte interna e assim você encha novamente. Se você não quer perder, eu não posso perder a água porque eu não tenho água na minha casa. Você peneira aquela água, usa um lençol, bota em vários baldes, lava a caixa d'água, depois reintroduz a água de novo na caixa d'água. Uma outra coisa também, as pessoas que têm animais domésticos costumam deixar a água lá parada para o animal beber. E assim, às vezes nem trocam, né? Só, digamos assim, repõem, né? Repõem, não lavam e tudo. Isso também é um risco, Isso é um risco porque o ovo que está ali, às vezes, é imperceptível, né? Para quem não tem esse contato, não identifica um ovo, ele é imperceptível ao olho. Então, ele enchendo novamente o recipiente, o ovo vai continuar lá, sempre em contato com a água, que é o local ideal para ele se eclodir. Perfeito. Agora, uma dúvida que eu acho que muita gente tem é com relação àquela substância que é depositada pelo agente de saúde nos reservatórios, né? O que é que tem ali naquele produto? Eu queria até, não sei se o doutor Fernando, aliás, Rafael Sacramento, sabe, né, o conteúdo desse produto. Acho que ele com certeza vai saber melhor do que eu. Sabe, né? Na cidade do Recife, nós usamos um larvicida biológico, que é a base de Bacillus thuringiensis israelensis, que ele não é ofensivo, né, ao homem. Então, ele é colocado no depósito com a dosagem indicada, né, é um larvicida que é autorizado e indicado pela Anvisa, né, preconizado pelo Ministério da Saúde, então não tem nenhum risco à população. Eu lembro de, logo no início, né, de maiores incidências aí, casos de dengue aqui em Pernambuco, que as pessoas também utilizavam lá nas suas caixas d'água, seus reservatórios, aquele peixe, né, conhecido popularmente aqui como beta, né, porque dizia que o beta, não é, o peixe, comia as larvas, se alimentava das larvas da dengue, enfim, do Aedes aegypti e tudo mais. Isso é uma verdade ou um mito? Isso é uma verdade, que a gente chama de controle biológico, né? Tem alguns peixes que têm esse hábito alimentar de comer larvas, mas aí depende da quantidade de peixe, depende da quantidade de larva do recipiente, então você vê lá que vai dar conta, aquela quantidade de peixe de comer todas as larvas. Exatamente. Né? Porque a única fêmea ela pode ovipor 150 ovos. Nossa, 150 ovos. No mínimo. Então, se daquele 150 nascer mais uma fêmea, ovipor mais 150. Mas o índice digamos, desses ovos realmente virarem ali possíveis, digamos... Adultos. É grande, todos os ovos? Eu não posso dizer todos os ovos, porque alguns ovos ficam parte. inviáveis, mas uma boa parte. Imagine. E o ciclo de vida do mosquito ele é muito curto. Ele dura em torno de 8 a 10, 12 dias no máximo, entre a fêmea colocar o ovo e aquele ovo que está ali se transformar num outro adulto. Então, aquele adulto ele já é capaz de reintroduzir, né, renovar o ciclo de vida, e aí uma fêmea ela vai alimentar de sangue, e aí continua todo... Com pouco tempo de vida, mas faz um estrago tremendo na vida de muita gente, não é? Infelizmente. Então, por isso que é importante a gente conscientizar as pessoas com relação a esses reservatórios, né? A esses cuidados. Tem alguma coisa que vale a pena a gente ressaltar, além desses pontos que nós já falamos aqui, não? Eu acho que sim, é importante dizer que a fêmea é a fêmea que pica, né, que transmite a doença. Então, a fêmea ela não é seletiva, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe sexo. Né? Não é porque eu sou branca, nem classe social. Nem classe social. Né? Então, a fêmea ela transmite a doença. Então, basta um saudável e um doente e uma fêmea do Aedes aegypti que é capaz de estar com esse ciclo ativo. Então, e nunca esperar que não vai acontecer comigo. Né? Eu tenho que fazer a minha parte, não me preocupar com o meu vizinho. Porque a gente recebe muitas solicitações de inspeção, de denúncia. Não, porque o terreno do meu vizinho tem foco. Mas será que o meu terreno não tem foco? A minha casa não tem foco? Perfeito. Então, partir de nós, né, antes de pedir a denúncia para o vizinho. Bom, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta e você, é claro, não saia daí.
Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e nesse instante você aproveita para pegar aquele papel, aquela caneta ou lápis para anotar as principais ofertas de emprego para hoje. Vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Na nossa primeira tela com informações sobre vagas de empregos, temos aí a seguinte informação: 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário a combinar. Na próxima tela temos as seguintes informações também para você. Vá anotando. 1 vaga para eletrotécnico. Ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.903. E na próxima tela e última, com as informações de hoje, 1 vaga para eletricista de instalações industriais. 1 vaga para eletricista de instalações industriais. Ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.434. Ficou interessado em uma das ofertas? Não tem problema, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número, anote aí, 3355 2900, 3355 2900. E só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você, boa sorte! E vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados sobre o assunto de hoje, arboviroses. E temos aí a nossa enquete para você participar e interagir conosco, lembrando aí da nossa pergunta, da nossa pesquisa. A pergunta é a seguinte: você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Você faz a sua parte para conter o avanço das arboviroses? Você liga para a gente participando, respondendo sim ou não, e no final aqui do programa estaremos trazendo a resposta do nosso público. Você liga aí para o 3424-1547, não é? Ou também o 3424-1977 está passando aí no rodapé do seu vídeo. Lembrando também do nosso WhatsApp, para você mandar a sua pergunta. Temos aqui algumas pessoas participando. Faça como eles, 99209-4819. Bom, estávamos falando aqui, tanto com a Hélida Vanessa, que é coordenadora de controle vetorial da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, como também com o Dr. Rafael Sacramento, que é médico infectologista e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, inclusive mandando uma saudação especial para eles, que eles devem estar acompanhando ao programa, não é? A saudação, pode ficar à vontade, mandar a saudação para eles. Eu fico muito feliz de poder compartilhar, porque é parte da missão social da Faculdade Pernambucana de Saúde, devolver para a sociedade esse tipo de informação. Isso não fica restrito aos muros das universidades e das faculdades. Então, é nosso papel comunicar e para mim é um prazer estar aqui representando essa faculdade tão importante aqui para Recife. Muito bem, perfeito. E a gente estava falando sobre a questão das arboviroses de maneira geral, especificamente sobre as 4 principais que a gente mencionou: Zika vírus, chikungunya, a febre amarela e a dengue, muito conhecida por todos nós. Agora, a gente também falou sobre, com a Hélida no bloco anterior, sobre as formas desse mosquito se proliferar, não é? E a gente sabe também que há uma grande dificuldade, por exemplo, da prefeitura, das equipes de saúde, não é? A adentrarem nas residências, por exemplo, fechadas, nos imóveis fechados, nos terrenos baldios. Há muita gente que se queixa, eu moro num condomínio e lá embaixo eu visualizo a piscina cheia d'água e lá vem muitos mosquitos, ou você está ali no bairro e vem uma casa fechada, mas lá você sabe que está tudo aberto, tem vários reservatórios. Como é que a prefeitura lida com isso? Como é que o governo lida com isso para adentrar nessas residências e fazer o controle dessa problemática, Hélida? Para imóveis fechados, nós temos uma normativa que nós conseguimos trabalhar com chaveiro, que é aquele imóvel de um X número de visitas que a gente não consegue identificar o proprietário. O chaveiro ele entra com a equipe do agente de endemias, com a guarda municipal dando apoio de segurança. Nós fazemos toda a inspeção, depois o imóvel é fechado novamente. Para os terrenos baldios, nós não temos ainda essa normativa. Temos que formular, até é um assunto pertinente, eu acho que para a gente levar para nossas reuniões, o que fazer com o terreno baldio. Que penalidade o proprietário, por não
ir ao imóvel com tantas denúncias, não imóvel, cuidar, né? e assim, torna até lixeiro, né? Exato. O morador, assim, é responsabilidade individual. Ele mesmo assim, Termina o virando morador depósito. joga o lixo por cima do muro e ali tem o risco de roedores, de barata, de escorpião, então assim, vai agravar o número de doenças. Você vê que uma coisa que a gente precisa até trazer aqui, não é, aos deputados que possivelmente estejam acompanhando a programação, né, a todos que fazem a ALEP, não é, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que possam, digamos, trazer algum projeto de lei, né, para justamente facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, que possam adentrar nesses imóveis fechados, não é, nos terrenos baldios, que possam ter acesso para fazer o trabalho, não é, de saúde pública, porque isso é de interesse de saúde pública. Se aquele imóvel está ali sendo, digamos, contribuindo, não é, para a proliferação de doenças, para a comunidade, então já passa a ser algo público, não é? Algo de interesse público. Então é importante que se busque criar leis, projetos de maneira geral para facilitar o trabalho de vocês também, não é isso? Com certeza. Nos ajudaria bastante. Muito bem. Temos aqui algumas pessoas participando, né? O caso aqui do Rogério, ele diz: bom dia, eu já tive chikungunya e até hoje, quando me acordo, os meus dedos doem muito. Até quando eu vou ficar assim? Ele pergunta, sentindo dores. É o Rogério participando. Não sei se o doutor Rafael Sacramento pode respondê-lo. Então, Rogério, é muito importante que você tenha dois aspectos aí fundamentais. Um é se você já procurou ajuda médica. É super importante porque o profissional de saúde treinado, ele vai prescrever os medicamentos corretos para o nível de dor que você está sentindo. Então essa história de ficar tomando dipirona, anti-inflamatório em casa, não é suficiente. Realmente você tem que ser bem orientado. E a outra questão é o tempo. A gente precisa, eu não sei há quanto tempo você teve o chikungunya, mas assim, a maioria dos casos se resolve com 2 a 6 meses. Passar disso é mais raro e aí precisa de um especialista, não apenas um profissional treinado, um especialista para cuidar de você. E os serviços de saúde conseguem encaminhar e que as pessoas sejam atendidas no tempo correto. Então pode procurar que você vai achar. Muito bem. Temos outra pessoa aqui participando pelo nosso WhatsApp, né? Bom dia, sou de Enseada dos Corais e me chamo Josenilda. A chikungunya pode deixar sequelas depois de tanto tempo? Eu conheço pessoas que até hoje têm dores nas pernas. Isso é normal? Tem dores nas pernas depois de anos. Está aqui a Josenilda, não é? Infelizmente, parece que sim, não é, doutor? Olha, infelizmente, e agora com um grande número de casos que a gente percebe essas, a gente brinca, fala manifestações aberrantes, né? Diferentes, porque o normal, o comum, é de até 2 meses a 6 meses. É o padrão. Mas realmente tem pessoas, eu conheço inclusive tanto pacientes quanto amigos, até 4 anos com sintomas. Então essa cronificação, infelizmente, é parte do risco de ter chikungunya e a gente volta para a questão da prevenção, né? Então uma pessoa que sofre, como a senhora está sofrendo, com certeza vai lembrar de que é muito mais importante correr atrás do dono de um terreno desse, abrir uma casa, receber o agente de endemias, do que às vezes a pessoa que se preocupa quando leva um celular. Ela vai na polícia, ela corre atrás, ela reclama, vai nas redes sociais, mas em compensação não se dá conta do impacto social ou da importância que é você deixar um criador de mosquito na sua casa. Então é mais um motivo, eu fico muito feliz com esses relatos pela questão social, muito triste pelas pessoas estarem passando por isso, mas é para a gente ver a importância de realmente combater o vetor, que é a única forma eficiente que a gente tem de controlar essas doenças. A melhor forma é ser parceiro do serviço público, não é isso, Hélida? Com certeza. Se forem parceiros, se todos nós formos parceiros, a gente vai conter, pelo menos, o avanço dessa doença em todo o país, né? Isso é verdade. E diminuir, né, o número de mosquitos, diminuindo a densidade populacional, então diminui o risco de adoecimento da população. Perfeito, perfeito. Temos aqui também uma outra pessoa participando, a Fátima. Ela diz: eu faço de tudo para evitar os insetos. Porque eu sei que esses insetos picando podem chegar a óbito, né? O óbito do ser humano. Muito bem, viu, Fátima? Está fazendo sua parte, não é? Muito bem, parabéns aí pela iniciativa, assim como também aos outros que também o fazem, não é? Deixa-me ver aqui, temos outra participação, temos o Fernandes, lá de Caruaru, participando conosco. Ele disse que teve chikungunya e também teve febre amarela, não é? Quer saber se as dores devem continuar por todo o tempo, né? Agradecendo aqui a participação dele e também a todos lá de Caruaru que estão na escuta, estão acompanhando, melhor dizendo, a nossa programação.
Então, até me surpreende ele dizer que teve febre amarela, porque a gente aqui em Pernambuco ainda não tem caso, talvez ele tenha ido para algum lugar, né? Tenha tido a infecção fora e tal. Mas assim, como a gente falou, e é engraçado porque a chikungunya realmente está chamando a atenção do povo, né? Você vê que a maioria das perguntas tem a ver com essas dores, porque a gente espera que elas sejam limitadas, que tenham tempo e depois passe. Mas, como a gente falou, eu não sei qual é a idade dele, mas os extremos de idade, principalmente os idosos, que já têm outras doenças articulares que cursam com dor, que causam dor, a chikungunya agrava, né? Então, assim, fica pior ainda e mais prolongado. Então, eu repito a mesma recomendação. Tem que procurar um profissional de saúde treinado. Pode ser um enfermeiro, uma enfermeira, pode ser um médico, uma médica, pode ser o médico do posto, pode ser um profissional de medicina de família e comunidade, e que vai avaliar se ele pode conduzir esse caso na unidade básica ou se ele precisa referenciar para um especialista, que pode ser um infectologista ou, se o caso for uma dor muito intensa, até um reumatologista. E a rede é capaz de absorver esses casos porque esses crônicos com dores muito intensas não são tantos. Eles não são tantos, então a gente pode realmente absorver. Então eu recomendo a essas pessoas que procurem o serviço de saúde para serem corretamente orientados. Até para, se for o caso, aprenderem as melhores formas de conviver com essa dor. Muitas vezes é o que pode ter que fazer fisioterapia, exercício, às vezes uma recomendação é perder peso. Então, assim, tem uma série de orientações para melhorar a relação com essa sequela, né? Que a dor também é uma sequela. Perfeito. Temos também um telespectador que participou da nossa enquete e deixou sua dúvida. O Jair Galvão, né? Participando conosco lá do Jordão Alto. Ele diz aqui, chá de erva cidreira pode amenizar as dores da chikungunya? Isso é verdade, mito? Então, como é mesmo o nome dele? É Jair, o Jair, né? Galvão. Jair, vou aproveitar a oportunidade para falar sobre alguns mitos até que a gente usa em casa e tal. Então, a verdade é que o chá de erva cidreira, ele pode te dar uma sensação de conforto, de bem-estar, mas ele não vai ter um efeito analgésico sobre essas dores. Muitas vezes você senta para tomar um chá, come uma bolacha, conversa com as pessoas e você até distrai da dor, mas ele não tem um efeito analgésico. Não tem. Um outro aspecto que é fundamental são esses remédios caseiros. Às vezes as pessoas recomendam o consumo de um grande volume, para litros e litros, chá de picão, chá de outras coisas, que podem ser nocivos para outros órgãos. Então, algumas substâncias são nocivas para o fígado, outras são nocivas para o rim, e as pessoas consumindo esses fitoterápicos em grande quantidade e sem controle. Isso está totalmente errado, não façam isso. Procure um profissional de saúde e perguntem para ele se as medidas que vocês estão tomando em casa, se elas podem ser nocivas ou não. E um outro aspecto que vale a pena a gente ressaltar é o uso de repelentes. As pessoas sempre perguntam sobre repelente. Perfeito. E aí eu tenho 3 dicas. A primeira dica é cubra o seu corpo. Eu sei que está calor, mas a gente até pode usar uma camisa mais fininha, mais de manga longa, e aí aplicar o repelente só nas áreas expostas. Então não é para você ficar de short sem camisa e passar repelente no corpo inteiro, até porque você vai gastar um vidro por vez. Então, é só nas áreas expostas, lembrando que as crianças menores de 6 meses não devem usar repelente, tá? De 6 meses a 2 anos tem os específicos para essa faixa etária, nos infantis. Outra coisa, a substância mais eficiente é a icaridina. Então, a gente já tem várias marcas no mercado que contém icaridina, que é o que dura mais tempo, muitas horas, é o mais eficiente. E lembrando que essas infusões, essas misturas caseiras com cravo, com canela, com citronela, elas não funcionam. Isso está provado. Bom, ainda continuando a falar sobre essa questão das receitas caseiras, das infusões que as pessoas comumente o fazem, né, quando estão com alguma doença. E não é diferente das arboviroses, né, doutor? Exato. Então, assim, a recomendação que a gente deixa é, se você pretende usar chás, beberagens ou até outras ideias caseiras, muitas vezes popularizadas pelo WhatsApp, as pessoas recomendam, é que você procure um profissional de saúde e seja orientado se isso é seguro. Porque algumas dessas infusões, às vezes, ingeridas em grande quantidade, a pessoa manda, você tem que tomar 2 litros por dia de chá de picão e tal, isso pode prejudicar os rins, pode prejudicar o fígado de uma pessoa que já está doente. Então tem que ser levado com muita responsabilidade o uso dessas beberagens. E aí a gente já entra num outro aspecto dessa questão, que são as medidas caseiras para repelir o mosquito. Então o uso de repelente é adequado,
Mas a gente continua. A primeira grande medida é reduzir o número de vetores. Então você tem que tirar o foco para o mosquito não se procriar. Então aquela história que já foi muito bem batida da questão de se proteger e não deixar acúmulo de água. Agora, a proteção individual, o ideal é você usar roupas longas, se cobrir o máximo possível e o repelente só na parte exposta. Lembrando que os repelentes mais eficientes são à base de icaridina, tem várias fórmulas no mercado, pode achar nas farmácias, nos supermercados. As crianças com menos de 6 meses não devem usar repelente, de 6 meses a 2 anos tem repelentes específicos para essa faixa etária e depois pode usar os outros repelentes, lembrando que não é para a pessoa tomar banho de repelente, é só para as áreas expostas e reaplicar de acordo com a recomendação que vem no rótulo. Aí as pessoas perguntam muito, mas e aquelas misturas com álcool, cravo, limão, canela, citronela, isso funciona? Então, já está comprovado que não funciona. Porque o que acontece? Quando a gente passa o repelente confunde o cheiro da nossa pele. E aí o mosquito, não, ele enxerga, ele não é cego, mas ele não faz essa identificação de onde ele vai picar pela visão, é pelo cheiro. E quando você passa aquela substância, ela mascara o cheiro da pele, que ele tem vários elementos, ureia, gás carbônico, e aí o mosquito não acha a gente no ambiente e por isso não nos pica. Quando você usa cravo, o cravo realmente confunde, mas dura muito pouco. De minutos, não chega a 1 hora. Então, não é seguro usar essas fórmulas porque você acha que passou, está protegido e aquilo dura questão de minutos, alguns até segundos. Entendo. Eu falo, mas como é que fizeram esse estudo? É fácil, bota uma superfície que simula a pele humana ou bota um braço em mosquitos que sabidamente não estão contaminados, num passa o repelente natural, no outro passa o comercial, enfia a mão lá. Vai ver que o mosquito rapidamente vai picar no lado aonde está essas fórmulas, com citronela e tudo. Então, não funciona. Não sigam essas recomendações de WhatsApp, de Facebook. Essas fórmulas não funcionam para se proteger das picadas de mosquito, nem para adultos e nem para crianças. Perfeito, perfeito. E resta uma preocupação ainda maior com relação às grávidas, por exemplo. Né? As mulheres grávidas ficam muito preocupadas com a questão do vetor, não é? Que pode transferir ali para o bebê. A questão do Zika vírus é uma outra preocupação também, não é isso, Hélida? Isso. As grávidas, como o doutor Rafael falou, é a questão da proteção, né? Usar o repelente indicado, usar roupas leves, roupas claras, né? Porque a fêmea ela tem uma atração por ambientes escuros, roupas escuras, então a roupa clara é preferível de manga comprida e usar repelente de forma indicada. Perfeito, perfeito. O tempo realmente foi embora, a produção está nos informando aqui que o tempo realmente foi embora. E temos a nossa enquete, o resultado da nossa enquete, que fizemos a seguinte pesquisa, a seguinte pergunta para você participar. Você faz a sua parte para conter os avanços ou o avanço das arboviroses? Você faz a sua parte para conter esses avanços, né, o avanço das arboviroses? Olha, 67% das pessoas que ligaram e participaram conosco disseram que sim, que estão fazendo sua parte. E já 33% disseram que não. Está aí o resultado do nosso público, 67% dizendo que fazem a sua parte, Hélida. Né? Tomara, não é isso? Tomara, né? E nós aguardamos ver esse resultado na densidade populacional do mosquito. Bom, eu quero agradecer aqui, começando por Hélida, né, também, Hélida Vanessa, que é coordenadora de controle vetorial da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses. Foi um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada, agradeço o convite. Também queremos agradecer ao doutor Rafael Sacramento, ele que é infectologista e professor da Faculdade Pernambucana de Pernambuco. Foi um grande prazer recebê-la. Olha, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Faculdade Pernambucana de Saúde, né? Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, tá bom? Só corrigindo. E lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, tá certo? No mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até lá.